E aí, galera, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não conhece o Nota Máxima, é um prazer tê-los aqui conosco. Hoje vamos falar sobre margem de contribuição. Eu vou falar para você tudo o que é necessário para você detonar as questões da Fundação Getúlio Vargas na prova do exame de CFC. Para falarmos sobre margem de contribuição, é importante revisar o processo produtivo, a presença dos custos diretos e indiretos na formação do produto. O maior desafio para nós é a presença do custo indireto de fabricação, porque eu não tenho uma forma objetiva de alocar esses custos dentro de cada produto, como eu tenho no caso dos custos diretos, né? Eu consigo medir a matéria-prima, a mão de obra. Por exemplo, se eu quiser fabricar essa caneta aqui, eu sei que os custos diretos que são envolvidos nelas me dão um valor de R$ 10. Já os custos indiretos, por exemplo, aluguel da fábrica, salário do supervisor, a depreciação da máquina que foi utilizada para fabricar esse produto, eu não consigo medir diretamente. Então eu vou ter que usar um critério subjetivo. E quando eu uso um critério subjetivo, isso dá distorção no meu resultado. Se eu utilizar, por exemplo, hora-máquina para distribuir o custo indireto, ele vai dar um resultado. Se eu usar um critério, por exemplo, de mão de obra, ele vai me dar outro resultado. Então, o maior desafio é a presença dos custos indiretos. Tá? Então, antes da gente iniciar, temos que fazer essa revisão sobre o processo produtivo. Então, vem comigo, vamos lá, vamos falar sobre o processo produtivo e o estudo da margem de contribuição para a gente poder detonar as questões da Fundação Getúlio Vargas. Bom, com relação ao processo produtivo, né, nós temos a presença, aí, como eu disse, dos custos diretos e dos custos indiretos. Os custos diretos, eles são variáveis por natureza. O que significa? Significa que se eu quiser produzir essa caneta aqui, eu consigo saber o valor da mão de obra e da matéria-prima dela, à medida que eu for aumentando a minha produção. Uma caneta eu tive um custo de 10. Se eu fizer mais uma, eu vou ter mais 10. Mais uma, eu vou ter mais 10. Então, à medida que eu vou variando a minha produção, aumentando a produção, de forma proporcional, os custos variáveis também vão aumentando na mesma proporção. Então, os custos diretos são variáveis por natureza, né? Eles são diretamente proporcionais. Aumentou a produção, aumenta o custo variável. Já os custos indiretos, eu posso classificá-los como sendo uma parte fixa e uma parte variável. Só que o maior problema dos custos indiretos, como eu falei anteriormente, é a presença, né, de um critério discricionário. Então, eu vou ter que fazer o rateio desse valor. Eu vou pegar todos os custos indiretos, por exemplo, vou pegar o salário da fábrica, o salário do supervisor da fábrica, o aluguel da fábrica, depreciação dos equipamentos, e eu tenho que incorporar esses valores aos produtos que estão sendo fabricados. Aí eu tenho que decidir por qual critério, porque eu não tenho como medir esse para cada produto qual valor pertence para cada um. Não tenho como medir, é inviável isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar o critério de rateio. Quando eu uso o critério do rateio, eu estou usando uma subjetividade, né? Então, acaba que dá aí uns valores com relação ao resultado, valores diferentes toda vez que eu utilizar um critério diferente. Então, quando eu estou falando do custo indireto fixo, ele é um montante que não é definido em função do volume de produção. Exemplo, aluguel da fábrica. Essa é a maior preocupação da gente, são os custos indiretos fixos. Por quê? Os variáveis você consegue ainda alocar. Agora, os fixos, o que acontece? Imagina o seguinte, você tem aí o aluguel da fábrica. Você produzindo ou não produzindo, o aluguel da fábrica vai existir. Vai existir. Então, você produzindo ou não produzindo, vendendo ou não vendendo, você tem que pagar o aluguel. Então, ele é um custo fixo. Então, você precisa gerar valor para pagar esse aluguel. Tá? Então, ele é um montante que é definido em função do quê? Não é em função do volume, certo? Ele não é definido em função do volume de produção. Tá? Diferente já dos custos indiretos variáveis, que nós temos aqui a energia elétrica, os materiais diretos, nós podemos utilizar aí uma forma de pegar esse valor e jogar, né, para dentro do produto, né, alocar esses gastos indiretos aos produtos. Então, o maior problema nosso está relacionado aos custos indiretos fixos, né? E nós temos também os custos diretos, como eu disse, são variáveis por natureza,
A minha matéria-prima, a minha mão de obra, eu consigo fazer a medição, né, de quanto eu gasto de matéria-prima, quanto eu gasto de mão de obra para fabricar determinado produto. Beleza, então vamos lá. Vamos falar então sobre o rateio, né, que é o maior problema, o maior desafio, né? Você ter que usar critérios, né, discricionários. O que significa rateio, né? Seria apropriar os custos indiretos aos produtos, mas aí vinha aquela pergunta: qual critério eu vou utilizar? A hora-máquina, a mão de obra, a quantidade de matéria-prima? Todos esses critérios vão dar resultados diferentes. E isso faz com que a minha forma de avaliar o produto, de mensurar, de atribuir os custos ao produto, seja muito subjetivo com relação aos custos, né, indiretos. Então, utilizando a margem de contribuição, né, ela surgiu para dirimir, para acabar com esse problema. Por quê? Porque ela vai pegar, na hora de você fazer o cálculo da margem de contribuição, você vai pegar aqui o preço de venda e vai tirar todos os custos e despesas variáveis para encontrar a sua margem de contribuição. Certo? E o que isso implica dizer, né? Encontrar a minha margem de contribuição. O que é a minha margem de contribuição? Né? O que vem a ser a margem de contribuição? Se você parar e analisar, você vai entender que a margem de contribuição, como eu disse aqui, eu tenho o preço de venda, menos os custos e despesas variáveis, e eu encontro a margem de contribuição. Observe que nesse primeiro momento eu tiro os custos e despesas variáveis, certo? Que são os custos diretos. São os custos diretos. Eu tiro. Então eu fico faltando tirar os custos indiretos, que é o maior problema. Então eu vou fazer a separação, né? Com a margem de contribuição, eu acabo separando, né, do produto. No produto em si, nós vimos, nós temos a presença dos custos diretos e dos custos indiretos na formação do custo do meu produto. Só que quando eu utilizo o conceito de margem de contribuição, eu vou separar aí os custos indiretos fixos, né? Eu vou separar. Então, de forma que os custos diretos vão afetar aqui o meu resultado, né? O preço de venda, a receita. Eu tiro esses custos de despesas variáveis. Ele afeta já diretamente a receita total de vendas e sobra para mim um valor. Essa sobra é a minha margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o valor que cada unidade produzida e vendida contribui após a dedução dos custos e despesas variáveis para pagar aí os custos e despesas fixas. Essa é a ideia. Você identificar a margem de contribuição, ou seja, o excesso de receita, né? Se você tem aqui uma receita de 100 e um custo de despesas variáveis de 30, por exemplo, o que vai acontecer? Sua margem é 70. Isso implica dizer o seguinte: para cada unidade produzida, vai contribuir com R$70 para fazer o quê? Fazer frente aos custos de despesas fixas, que independe da produção, eles vão existir. Então, eu consigo identificar, para fins decisórios, qual é o produto que eu devo fabricar mais, qual é o produto que eu devo fabricar menos, né? Usando o conceito de margem de contribuição. Eu consigo identificar quanto cada produto vai contribuir para poder pagar aquele custo fixo, certo? Isso aí é o conceito de margem de contribuição. Então, é o valor que cada unidade produzida e vendida contribui após a dedução dos custos e despesas variáveis para pagar os custos e despesas fixos, tá? Para diminuir o efeito arbitrário sobre os custos indiretos fixos, né, para fins decisórios, utilizamos o conceito de margem de contribuição para poder fazer o quê? Potencializar os produtos que irão ter maior participação ou contribuição na formação de valores para o pagamento dos custos e despesas fixos e depois formar o lucro. Essa é a ideia, né, do conceito de margem de contribuição. Por exemplo, vamos lá, vamos analisar agora aqui a fórmula. Para chegar na margem de contribuição, você tem o preço de venda, você vai tirar aqui os custos e despesas variáveis e encontra a margem de contribuição.
Depois você vai tirar aqui os custos de despesas fixas para então encontrar o meu resultado. O conceito de margem de contribuição, como eu disse, ele fez fazer o quê? A separação dos custos de despesas variáveis, que você consegue diretamente alocar ao produto, tá? com os custos de despesas fixos. Tá? Essa é a ideia, fazer a separação dos custos diretos dos custos indiretos. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui os custos variáveis. Então, observe que eles estão antes do resultado. Então, os custos de despesas fixos, eles afetam o resultado. Já os custos de despesas variáveis vão afetar a minha receita de vendas e gerar o que nós chamamos de margem de contribuição. Então, a margem de contribuição ela vai indicar o quanto cada sobra de receita, porque eu vou pegar aqui, por exemplo, 100 de preço de venda com 30 de custo de despesas variáveis, eu vou encontrar aqui 70. Esse 70 representa a sobra dessa receita aqui, depois que depois que tirou todos os custos de despesas variáveis. Então, são sobras que irão fazer o quê? Contribuir para pagar os custos de despesas fixos. Independente ou não de você vender, você vai ter os custos fixos. Então, eu consigo, para fins decisórios, verificar qual produto vai trazer a maior margem para eu poder contribuir no pagamento desse custo de despesas fixas e ainda gerar resultado para a empresa. Beleza? Então, qual é a importância da margem de contribuição no processo produtivo? O estudo da margem de contribuição surgiu com o propósito de diminuir o efeito subjetivo, né, com relação aos custos indiretos. Né? Quando surge a figura do rateio, acaba que eu tenho que buscar critérios subjetivos para pegar os gastos indiretos e alocar ao produto. Já com a margem de contribuição, eu elimino isso aí. Por quê? Eu vou colocar diretamente aos produtos somente aquilo que eu consigo medir, que são os custos diretos, né? São os custos e despesas variáveis. Então, eu vou pegar o meu preço de venda, vou tirar os custos e despesas variáveis para encontrar a minha margem de contribuição. E aqui você já sabe, você tira os custos e despesas fixos para chegar no resultado. Tá? Beleza, separei então. Quer dizer que os custos de despesas variáveis compõem o produto e os custos de despesas fixos vão afetar somente o resultado, tá? Porque eles são fixos e não estão relacionados à produção, tá? Não estão relacionados a aumento na produção. Vendendo ou não vendendo, produzindo ou não produzindo, esses custos irão existir. Beleza, então qual é a importância disso no processo decisório? É simples, eu preciso saber qual é a prioridade que eu tenho que fabricar de um produto. Quer ver? Vamos lá. Produto A, por exemplo, ele tem uma receita de vendas no valor de 100 e os custos de despesas variáveis dele foram 30. Então, a margem de contribuição desse produto é 70. Aqui é 150. E os custos de despesas variáveis são 50. Então, aqui eu tenho 100 de margem de contribuição. Aqui o produto C é 200. E a margem de contribuição é 80. Opa, desculpe, os custos de despesas variáveis são 80. A minha margem de contribuição será 120. Então, com a margem de contribuição, eu consigo definir qual produto eu tenho que priorizar para vender. Se eu tenho um mercado que absorve todos os 3 produtos, sem nenhuma restrição na minha produção, eu vou escolher qual produto. Eu vou falar para o meu vendedor, olha, prioriza a venda desse primeiro produto aqui, o produto C. Por quê? Ele contribui com 120. Cada unidade de venda desse produto vai trazer uma margem de contribuição de 120 para poder pagar pelo menos meus custos fixos. Tá? Então, depois eu vou priorizar o produto B, porque ele traz uma margem de contribuição de 100. E depois, por último, o produto A. A margem de contribuição é de 70. Isso é o processo decisório. Isso surge com a influência do estudo da margem de contribuição no processo decisório. Beleza, já definiu quais são os produtos? A, B e C. O vendedor agora vai tentar fazer o quê? A venda do produto A. Se não deu, ele vai para o produto B. Se não deu, vai lá por fim no produto C. Mas essa é a finalidade. Definiu, né,
o produto que deve ser vendido nesse processo decisório. Vamos avaliar um cenário onde não há uma limitação no processo decisório, tá? Onde não há limitação. Vou trazer um outro exemplo aqui. Então, você tem aqui um preço de venda, vou usar aquele espaço lá em cima, melhor. Então, vou pagar aqui, vamos lá para cima. Vou usar um preço de venda, produto A, produto B e produto C, tá? Se eu tenho aqui uma margem de contribuição, por exemplo, do produto A de 40, do produto B 50 e do produto C 70, você já sabe. Não tem limitação no processo produtivo, eu posso fabricar os 3 produtos e vender os 3 produtos. Qual vai ser a ordem? A ordem vai ser primeiro vender este, depois vender esse e depois, por último, vender este produto A. Então, o primeiro produto a ser vendido vai ser o produto C. Então, eu vou fazer esforço para vender o produto C, depois eu vou esforçar para vender o produto B e, por fim, o produto A. Tá? Então, isso quando não há nenhuma limitação no processo produtivo. Tá? Vamos trazer uma questão aqui da Consulplan, que caiu no exame de 2020, de forma adaptada para você poder entender. Eu tenho aqui, considere a seguinte situação hipotética. A empresa Peças e Peças Limitada fabrica 3 tipos de peças para caminhão, das quais temos as seguintes informações. Peça A, peça B, peça C. O que eu tenho de informação? Eu tenho o preço de vendas e os custos e despesas variáveis. Beleza? Então, o que eu preciso encontrar aqui? Na realidade, eu vou criar uma linha aqui e vou chamar de margem de contribuição, onde eu vou pegar 60 menos 40, menos 20, sobram 40. 80 menos 30, sobra 50. 100 tira 40, sobra 60. Dessa forma, quais são os valores das margens de contribuição unitárias? Está aqui os valores, 40, 50 e 60 são as minhas margens de contribuição unitárias. E qual vai ser a ordem de priorização? A ordem de prioridades, as prioridades serão essa. Aqui vai ser o terceiro, aqui vai ser o segundo e aqui vai ser o primeiro produto que eu devo procurar vender. Beleza? Conseguiu entender? Conseguiu captar aí a ideia de para que serve a margem de contribuição no processo decisório? Né? Então, eu vou ter aí, quando eu não tenho nenhuma limitação, nenhuma restrição no meu processo produtivo ou do mercado, eu vou utilizar o critério de margem de contribuição do jeito que foi apresentado agora, para identificar qual produto que é o maior, que apresenta maior margem, é aquele que eu vou priorizar a venda. Tá? Agora, eu posso ter também, né, lógico, alguns fatores que limitam a minha capacidade produtiva. Tem que tomar cuidado. Bom, achei a margem de contribuição unitária. Como é que eu encontro a minha margem de contribuição total? Né? Também são coisas que podem cair na sua prova. É simples. Né? Se você tem a margem de contribuição unitária e quer achar a margem de contribuição total, você vai multiplicar isso aqui pela quantidade que foi vendida. Aí você acha a margem de contribuição total. Porque a sua margem de contribuição unitária ela surgiu do preço de venda unitário menos os custos e despesas variáveis dessas vendas unitárias aqui. Então, eu tenho a minha margem de contribuição unitária. Multiplicando pela quantidade que eu vendi, eu acho a margem de contribuição total. Tá? Vamos ver essa questão da FBC de 2017, caiu no exame de suficiência também. Uma indústria produz um único produto e adota como método de custeamento o custeio variável. Essa indústria apresentou em 31 de agosto de 2017 a seguinte demonstração de resultado para fins gerenciais, referente ao mês de agosto, equivalente à produção e venda de 500 unidades. Então, está aqui uma DRE que foi montada de acordo com essa quantidade de produzida e vendida, 500 unidades. Ok. Para setembro de 2017, a indústria estima produzir e vender 400 unidades desse mesmo produto, nas mesmas condições e com a mesma estrutura disponível em agosto de 2017. Então, aqui você tem alguns caminhos que podem ser tomados para resolver esse tipo de questão. Tá?
ele está pedindo, considerando apenas as informações apresentadas, a margem de contribuição total da indústria prevista para setembro é de quanto, né? Como é que eu posso fazer isso? É simples, né? Você pode, primeiro, se você percebeu, você saiu de agosto, uma produção de 500 unidades. Foi para setembro, produziu 400. Então, você tem que saber aqui qual é essa variação. Houve uma queda na minha produção, né? Então, como é que eu faço para encontrar essa variação? É simples, você vai pegar os 400 de setembro e comparar em relação ao que você tinha feito em 500. Quando você fizer isso, você vai encontrar isso aqui, 80%. Significa que de agosto para setembro, houve uma queda de 20%. Certo? Era 500 unidades no mês de agosto e do mês de setembro foi para 400. Houve uma queda de 20%, uma redução. Então você vai fazer o quê? Já que foram tudo mantido constante, você também vai reduzir a sua margem de contribuição. E você já tem a margem de contribuição total aqui, ó, 151 mil. Então, se você tem aqui a margem de contribuição total, que foi 151 mil em agosto, e ela foi reduzida em 20%, né, em setembro, sim, você vai lá, faz essa redução, 151 mil menos 20%, você vai encontrar o valor para setembro, que seria 120.800. Tá? O gabarito seria já a letra B. Então, eu posso fazer dessa forma, trabalhando essa hipótese, comparando, né, o processo. Quanto é que eu fabriquei em agosto? Foi fabricado e vendido 500 unidades. E em setembro, 400. Essa redução de 100 unidades representa quanto em termos percentuais? Você vai pegar os 400, dividir por 500, você acha o quanto isso representou. Tá? De 500 para 400, houve uma queda de 20% na minha produção. Como tudo foi mantido constante, a tua margem de contribuição também será reduzida, né? Ou eu posso encontrar a margem de contribuição unitária, certo? Como é que eu acho a margem de contribuição unitária? Você já sabe. Você vai chegar aqui, ó, você tem a margem de contribuição total. Se eu quero achar a unitária, o que eu posso fazer aqui? Né? Eu vou pegar a minha margem de contribuição total, 151 mil, e vou dividir, certo? Pela quantidade que foram vendidas naquele mês de agosto, 500 unidades. Quando você fizer essa divisão, tá? Quando você fizer essa divisão, pega lá 151 mil, divide por 500 unidades, você vai encontrar que a sua margem de contribuição unitária foi de R$ 302. A sua margem de contribuição unitária foi de R$ 302. Então, eu achei a minha margem de contribuição unitária de 302. Certo? Está aqui. Margem de contribuição unitária igual a 302. Quanto é que foram produzidas e vendidas em setembro? Aí você vai multiplicar pela quantidade produzida e vendida. Em setembro foram 400 unidades. Eu acho aqui a minha margem de contribuição total para o mês de setembro, o mesmo valor, 120.800. Beleza? Tranquilo? Mas você ainda tem mais uma saída, tá? Mas como é que eu faço para encontrar essa outra saída? Você pode, é uma maneira mais trabalhosa. E isso você vai aprender durante o nosso curso, tá? Vamos para a próxima questão aqui. Agora a gente vai falar sobre uma questão sobre margem de contribuição como limitação na produção. Isso também é comum e é o mais cobrado na sua prova. É quando há uma limitação na minha capacidade. Vamos partir para aquele mesmo exemplo que estudamos, né, agora há pouco. A venda da peça A, peça B e peça C. Eu já encontrei a margem de contribuição delas. Tá? Então, qual vai ser a margem de contribuição? 60 menos 20, 80.
80 menos 30, 100 menos 40. Então, eu vou encontrar a margem de contribuição da peça A, peça B, peça C. Vou colocar aqui, margem de contribuição. A, 40, B, 50, C, 60. Tá aí, as margens de contribuição. Se eu tivesse no mundo ideal, você saberia que a ordem de prioridades para vender seria vender primeiro o produto C, depois o produto B, depois o produto A. Mas, nesse caso, que existe um fator limitante. Qual é o fator limitante? Ele diz, sabendo que a empresa possui 400 horas máquinas disponíveis, qual deverá ser a ordem de priorização para a produção e venda das peças para maximizar o lucro, considerando essa limitação? Então, ela tem uma limitação que são as horas de produção. O que eu tenho que fazer? Então, no caso de análise para a decisão de qual produto eu devo priorizar para vender, ou como não tenho quantitativo de matéria-prima suficiente para fazer determinado produto, qual produto eu devo diminuir a fabricação. Então, vai depender aí da margem de contribuição, mas agora pelo fator limitante. Tá? Então, você vai pegar a margem de contribuição, você vai dividir pelo fator limitante. Tá? E ele está dizendo aqui, consumo da peça A são de 10 horas máquinas. 10 horas máquinas. O outro, 5. Então, você vai dividir aqui por 5 horas máquinas. E depois, 8 horas máquinas. Quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar o conceito de margem de contribuição por fator limitante. E é isso aqui que vai ser necessário para eu tomar a minha decisão. Tá? Quando há uma limitação na minha capacidade produtiva. Então, é essa margem que eu vou tomar a decisão para priorizar a venda A, B ou C. Vamos lá. Quando eu pego 40 e divido por 10, são 4 a minha margem de contribuição. Aqui eu tenho 10 e aqui eu vou encontrar 7,5. Então, observe, qual vai ser a ordem de priorização agora, né? Será que é a mesma? No primeiro momento, a ordem era essa. Primeiro aqui era o C, segundo o B, terceiro o A. Será que vai manter a mesma ordem? Vamos verificar. Quem vai ser o primeiro? A prioridade vai ser assim, Primeiro, produto B. Segundo, produto C. Terceiro, produto A. Então, para fins decisórios, com a presença da margem de contribuição com o fator limitante na produção, mudou. A minha prioridade agora para vender é o produto B, não o C como era antes. Tá? Então, o gabarito dessa questão vai ser B, C e E. Letra D. Beleza? Mais um cenário aqui, agora um desafio, já que você estudou até o momento o conceito de margem de contribuição, né? A importância dela na tomada de decisão, como encontrar a margem de contribuição unitária, como encontrar a margem de contribuição total e como fazer a utilização do processo decisório quando eu tenho um mercado sem nenhuma limitação ou quando eu tenho limitação na minha capacidade produtiva. Agora que você entendeu todos esses conceitos, lanço um desafio para você. Faça essa questão agora que caiu em 2024.1 no exame CFC. Vem comigo, vamos resolver junto agora. Uma fábrica de brinquedo produz 2 tipos de carrinhos. 2 tipos de carrinhos. Com 4 portas e com 2 portas. A demanda mensal de cada carrinho é de 200 e 250 unidades, respectivamente, ou seja, nesta ordem. Além disso, o preço de venda e o custo variável unitário de cada carrinho são os seguintes. Aí ele me passa as informações. Preço do carrinho de venda é 100, custo variável 40. Então, aqui é só você fazer uma coluna aqui de margem de contribuição, aqui vai ser 60. No outro, 2 portas, 70 com 30, a margem de contribuição unitária vai ser 40. A primeira ideia, a prioridade aí seria fabricar o produto 4 portas.
né? E depois o produto de 2 portas. Se eu tivesse no mundo perfeito, né? Mas vamos verificar. Em janeiro de 2024, a fábrica tinha 900 portas para a produção dos carrinhos que seriam vendidos em fevereiro. E não era possível realizar as compras adicionais. Com o objetivo de maximização do resultado, assinale a opção que indica, respectivamente, o número de carrinhos de 4 portas e 2 portas que devem ser produzidos. Então, observe, se eu fosse fabricar todos esses carrinhos, quantas portas seriam necessárias? Vamos ver. De 4 portas, eu preciso fabricar. Se eu fosse fazer carrinhos de 4 portas, eu precisava fabricar 200. Então, eu tenho aqui 200 unidades de 4 portas. Eu vou precisar aqui de 800 portas para fabricar a demanda que eu preciso. E de 2 portas, são 250 unidades. 250 unidades para fabricar de 2 portas. Então, eu precisaria 500 portas. Para atender toda a minha demanda, né, se eu tivesse o material normal na fábrica, seriam 1.300 portas. Só que existe uma limitação, só temos 900 portas. A ideia é qual carro eu vou fabricar e qual eu vou deixar de fabricar, ou se tem fabricar os dois e qual quantidade. Alguém vai ter que diminuir a quantidade. Então aí surge o conceito de margem de contribuição por fator limitante. Agora você precisa saber qual é o fator limitante. Então você já tem a margem de contribuição, você vai fazer a divisão agora pelo fator limitante. Fator limitante. Aqui são 4 portas e aqui são 2 portas. Quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar o conceito da margem de contribuição por fator limitante. E aí eu vou tomar a minha decisão. Então vamos lá. 60 por 4, você vai encontrar 15. Então o produto 4 portas vai me trazer 15 como margem de contribuição. Já o de 2 portas vai me trazer 20. Então a prioridade aqui muda. Né? A prioridade agora qual vai ser? A prioridade vai ser primeiro fabricar o de 2 portas. Depois fabricar o de 4 portas. Então, se eu for fabricar de 2 portas, já que ele me traz maior margem de contribuição por fator limitante, quais são as quantidades que eu devo fabricar? Eu tenho 250 unidades. 250 unidades, né, de 2 portas. Então, eu já sei que eu vou gastar aqui 500 portas. O total de portas que eu tenho, total, são 900 portas. 500 são para os carros de 2 portas. Sobraram quanto para os carros de 4 portas? 400 unidades. Sobraram 400 portas para os carros de 4 portas. Então, quantos carros eu consigo fazer? Você vai pegar 400, você sabe, divide por 4 portas, você só consegue fabricar 100 carros de 4 portas. Esse é o valor que você vai conseguir fabricar os carros de 4 portas. Então, o que vai acontecer? Você vai fabricar 100 de 4 portas e 250 unidades de 2 portas. Como é que eu cheguei nisso? Utilizando o conceito de margem de contribuição pelo fator limitante. Está aqui. Se eu não tivesse fator de limitação, eu iria priorizar a fabricação de 4 portas. Mas, como eu tenho um fator limitante, quando eu faço isso, eu vou demandar mais portas para fabricar o de 4 do que o de 2. A cada 2 carros de 2 portas, eu fabrico um de 4. Então, é lógico que você gasta, né, menos tempo para fazer o de 2 portas, e ele trouxe nesse exemplo aí a maior margem de contribuição. Então, você tomou o processo decisório baseado na margem de contribuição por fator limitante. O gabarito aqui vai ser
A letra 100 e 250. Letra A. Beleza, galera? E aí? Conseguiu entender esse assunto? Acredito que você, fazendo a leitura de tudo isso que foi informado, você vai conseguir matar qualquer questão sobre imagem de contribuição que vai estar na sua prova. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.